Bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje é segunda-feira, dia 2 de agosto. Estamos na 18ª semana do tempo comum. E o evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas, quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama, então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós nesta segunda-feira da 18ª semana do tempo comum, nós celebramos ontem, domingo, Jesus dizendo: "Eu sou o pão da vida. Quem comer desse pão jamais terá fome", fazendo até uma comparação, uma ligação com aquilo que Jesus diz à samaritana: "Quem tomar da água que eu der, esse jamais terá sede." E aqui nós vemos o milagre ou o sinal, o sinal da multiplicação também dos pães. É importante a gente ressaltar que as multidões buscam Jesus. Jesus, saindo da barca, quando viu, enche-se de compaixão. Compaixão que é esse sentimento divino, que é você ter empatia, se colocar no lugar do outro, sempre se colocar no lugar do outro. Quem tem empatia, ele sabe se colocar no lugar do outro, e sofrer o sofrimento do outro. E aí ele vai fazer de tudo para aliviar ou até diminuir esse sofrimento, até exterminar esse sofrimento. Quem tem compaixão é assim, é diferente do dó, que o dó não tem nenhuma predisposição à ajuda. A compaixão, sim, porque a compaixão, eu sinto a dor da pessoa que sofre. E agora nós temos aqui, diante dessa compaixão, ele cura os que estavam doentes, cura as enfermidades. Então ele nos cura todas as nossas enfermidades, principalmente as enfermidades espirituais, que são as mais difíceis: o ódio, inveja, intriga, maldade e tantas coisas que são difíceis, que são as nossas enfermidades. Seus discípulos já anunciam que a hora estava muito tarde, pedindo para que ele despedisse as multidões, porque como que eles iam dar de comer a tanta gente? E Jesus coloca essa responsabilidade para os discípulos, "Dai-lhes vós mesmos de comer." É interessante porque nós temos a responsabilidade. Cada um de nós temos a responsabilidade de dar o pão a quem tem fome. Todos nós. Então não é só pedir o maná,
Não é só pedir o pão que caia do céu, mas nós precisamos, a partir da partilha. Então, o maior milagre não é, se a gente for ver Jesus só como se fosse um milagreiro, nós estaríamos empobrecendo a ação libertadora de Jesus. Ele não é só um milagreiro, ele vai trazer um sinal. Por isso que João, por exemplo, ele fala de sinais, não de milagres. Porque na verdade, quando ele traz o sinal, esse milagre tem por detrás toda uma explicação, todo um contexto. A gente vê aqui: dai-lhes vós mesmos de comer. Mas só tem 5 pães e 2 peixes. Trazei-os aqui. Então eles sentaram e aí Jesus deu a bênção. Evidentemente que quando há partilha, sobra. Quando há acumulação, não sobra, porque alguém está acumulando. Então, quando você pega mais do que você precisa, então é importante que a gente procure partilhar mais, amar mais, porque amando e partilhando, manifestando a caridade, certamente vai sobrar 12 cestos. E o 12, número 12, é o número da totalidade. O 7 é o número da perfeição. Em outro texto está 7 cestos. E nesse texto de Mateus está 12 cestos. E 12 é a totalidade. Ou seja, quando há partilha, tem para todo mundo. Então que a gente aprenda a partilhar. A mensagem de hoje do Evangelho: aprender a partilhar. Mas para aprendermos a partilhar, nós precisamos ter um olhar de compaixão, um olhar cristão. O olhar cristão é o olhar de Cristo, é um olhar com os olhos de Cristo. E quando a gente olha com o olhar de Cristo, nós verdadeiramente estamos olhando com um olhar caritativo, aquele que tem compaixão, aquele que realmente quer, diminuir aquele sofrimento, tirar aquele sofrimento, para que as pessoas tenham mais vida em abundância. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Uma abençoada semana para todos vocês.